E com vocês, ela que hoje tá especialmente bonita, mas eu acho que é só efeito especial, Dora Figueiredo! Dessa cortina. Nossa, que sensual! Eu tô impressionado como é que você tá aprendendo. Quase caiu ponto aqui. A pessoa sensualiza tanto que quase cai ponto. Ai, obrigada. Tá aprendendo ainda, é assim mesmo. Obrigada pela parte que me toca, viu? Porque eu tô até com a perna maquiada hoje. Eu vou te elogiar também, seu cabelo tá tão bonito. Gostou? Vim com o cabelo solto primeira vez. E essa bandana? Atendendo a pedido da minha mãe. Essa bandana aqui, na verdade, é uma coisa muito séria. Sério? É pra Vindo de você? homenagear Cazuza. Sabe o menino Olha. Cazuza? Eu sou muito fã do Cazuza. É porque, assim, ele era incrível e eu tenho uma ideia, assim, eu vejo as pessoas falando dele como se ele fosse só HIV, sabe? Tipo Fred Mercury, que a história dele se baseiam só no que aconteceu por causa do HIV. E eu quero mostrar que essas pessoas não são só um HIV, eles são muito mais que isso. Meu Deus, que lacração é essa logo de manhã? Mas é porque depois vai ser só chorume, vai ser o menininho de Chernobyl hoje, você vai ver, só vou falar absurdo. Ai, meu Deus, tá. Se preparem. Desculpa já, tá, gente? Antecipadamente. Então vamos dar o quê? Olá, gente! Muito bem-vindos à Baixaria. Hoje o nosso convidado é muito especial. João, introduza. Ele que é um comunicador que fala sobre educação sexual, HIV e AIDS e é um viadão muito bonito que hoje não tá com purpurina na barba, eu não sei porquê, porque eu adoro quando ele faz. Lucas Raniel! Sensualiza, amigo! Ai, ele chega de ré. Ele já chega de ré. Ai, que incrível. Gente. Ele é lindo, ele! Gente, eu tô sentindo essa sedução. Tá aqui, amiga. Dá uma girada. Mostra o look. Dá uma girada. Lá, lá. Ai, amigo, eu tô muito feliz que você tá aqui. Nossa, nem acredito. Mas eu tô mais feliz do que a Dora de você estar aqui. Ai, meu Deus, lá vai a gente disputar a atenção. do convidado de Exatamente! novo. Isso. Ó, você sabe que eu vou acabar caindo pro lado do João sempre, né? Mas. Ai, que lindo! Ele é lindo, ele é lindo! Ai, seu fofo! Amigo, me conta, você fala sobre HIV AIDS na internet sem papas na língua, tá aí fazendo conteúdo que eu acho que é muito único. Eu sou muito, muito, muito orgulhosa de você, de verdade. Obrigado. Queria saber, qual foi a primeira vez que você falou sobre isso abertamente na internet e você sentiu medo? Eu comecei a falar disso abertamente, amiga, quando começou a gerar fofoca, né? O Você pessoal jura? tava falando da minha vida na cidade que eu morava em Ribeirão Preto. E a comunidade LGBT ainda tem muito preconceito por quem vive com HIV, ainda existe esse lance das fofocas, por falta de informação mesmo. E rolou um lance assim comigo lá. As pessoas falando que eu tava espalhando AIDS pra outras pessoas, aí eu falei, quer saber? Quem vai falar disso vai ser eu mesmo. Pelo vai- ar, né? Você respirava perto das pessoas. Eu tô até com medo, porque a gente tá num estúdio fechado, aí eu tô com medo de te pegar. Para de respirar, porque eu acabei de Então, soltar o ar. Isso. Ai, eu não tô nem aí. eu posso? Já era, né? como eu falei esse negócio absurdo, como transmite HIV? Bom, o HIV ele é transmitido da maneira mais clássica, né? Que é a via sexual ou sexual oral. E também ainda existe casos de transfusão sanguínea, tipo seringa. Também seringa, compartilhamento de seringa para uso de drogas. Uso de e drogas, tal. exatamente, que é um dos casos mais assim, que ainda não é tão frequente quanto o sexo, mas ainda existe essa porcentagem de pessoas que se infectam dessa maneira. E tem também a transmissão vertical, né, que é quando a mãe infecta o filho, só que aí entra todo no processo de pré-natal, por isso que é muito importante a gente falar de prevenção. Sim. Tipo, as mães, por exemplo, fazer o pré-natal certinho, todos os exames, pra você saber se você tem o HIV ou não. E se tiver, você já vai tratar e seu filho, há grandes chances dele não nascer com o vírus também. Mas você sentiu medo a primeira vez que você falou? Por exemplo, a galera ficou mais revoltada ou quando as pessoas viram que você falou, as pessoas acabaram respeitando? Então, eu senti um pouco de medo pelo simples fato do julgamento alheio, né? Das pessoas virarem e saírem me apontando e tudo mais, coisa que aconteceu. Aconteceu e acontece ainda até hoje. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, entender um pouco mais sobre o assunto e poder comunicar disso de uma maneira mais clara e simples, porque é simples, gente, viver com HIV hoje em dia. Não é uma coisa que tipo assim, não é legal viver com HIV, não. Por falta de informação, por você ser refém dentro de uma medicação que você tem que tomar ali todos os dias, muitas vezes entendeu? o país não disponibiliza, então tem é muito locais, pesado. exato, tem locais que não, o acesso à medicação é um difícil. pouco mais complicado, mas assim, tem todo esse processo. Então falar pra mim gerou medo dentro desse contexto, do contexto ali das pessoas falarem e também
na forma de como minha família e meus amigos iriam lidar com essa exposição toda. Sim. Mas eu me saí muito bem, porque eu fui estudando, fui aprendendo, fui entendendo mais sobre o assunto. E aí começaram a vir as dúvidas, né? Aí as pessoas começaram a se entender, a se questionar sobre o assunto. Sim. E quererem entender mais sobre o assunto. Aí vinham as dúvidas, vinham os relatos, tipo, pessoas que tinham medo de fazer testagem, foram e fizeram as testagens. Se deu positivo, elas vinham até mim pra contar. Qual foi a coisa mais louca que chegou até você, assim? O caso mais louco, a pergunta mais estranha? Olha, de casos mais loucos assim, são pessoas realmente que não têm informação nenhuma sobre HIV, igual eu tive, não tinha na época Claro. que eu descobri. E o desespero bate. E quando o desespero bate, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então eu tenho um relato muito recente ainda, e é até pesado de se falar, do cara que ele bateu simplesmente o carro dele depois dele ter pegado o resultado positivo, porque ele ficou desesperado com o resultado e ele queria se matar de qualquer forma. Aí ele entrou em contato comigo, eu fui com ele até o posto de saúde, eu tive essa disponibilidade de estar ali presencialmente, Nossa, que bom que você entendeu? conseguiu ir, Foi, né? mas assim, tem casos que eu não consigo estar presente, aí eu tento resolver via mensagem, Até pela via distância, áudio. né? Às vezes você não Exatamente, eu tá não no mesmo estado que a consigo. pessoa. Queria, gente, queria ser 20, queria conversar com todo mundo, queria ajudar todo mundo. Eu sei como é. Nossa, Mas é então. muita DM, né? É Muita muita coisa, mas a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode, principalmente pelos stories, pelos posts, pelos vídeos. Que a Gerando gente consegue conteúdo de gerar qualidade. conteúdo e generalizar essa informação para essas pessoas. Como você lida hoje com o preconceito? Porque ainda existe, obviamente. Assim como sexualidade já é um tabu, HIV é um tabu ainda maior. Como que você lida com esse preconceito hoje em dia? Olha, preconceito hoje em dia não me atinge mais, mas eu sei que atinge outras pessoas. Claro. Então, pra eu lidar com ele, tem uma frase muito foda que eu costumo falar, que é de uma campanha do GIV, que é o Grupo Incentivo à Vida. Que é se o preconceito é... Se o preconceito é uma doença, a informação ela é a cura. Então eu trato o preconceito justamente com a informação. Quanto mais informação eu disponibilizar para essas pessoas que não têm conhecimento e têm o preconceito daquele assunto, a gente consegue quebrar esse tabuzão aí que é falar sobre sexo, sobre HIV e sobre qualquer outra coisa, qualquer outro tema que está sendo falado na mídia atualmente, né? O preconceito é totalmente a falta de informação, gente. E ó, eu já vi isso ao vivo, tá? O Lucas tem muita paciência. Uma vez a gente tava numa festa. Vai soltar assim Vou soltar aqui, vou soltar as fofoca tudo. E aí o menino tava passando, falou, não sei o quê. Pô, mó sede, alguém tem bebida? Porque a gente tava do lado de fora, assim. Aí ele falou, eu tenho, e deu pro menino. Aí o menino pegou, eu não lembro se ele perguntou se não tem nada não, alguma parada assim. Ele só bebeu, não foi? Não, ele bebeu. Aí ele bebeu. foi isso, ele bebeu. E aí eles começaram a trocar ideia. O Conversar, Lucas né? falou pra ele o que ele fazia na internet, o que ele tinha HIV. O menino surtou. Ele teve um surtou. troço. Ele falou um monte de absurdo, um monte de absurdo. E o Lucas falando assim, ó. Foi doido, assim. Nossa, Foi e doido. o Lucas, assim, você não tava sóbrio. Eu fiquei incrível. Porque assim, Sim. nossa, a gente tava numa festa. Sim, a gente tava numa festa, a Você gente tava tipo, se divertindo, bebendo ali, curtindo. Eu imagino eu já ia dar piti, eu ia falar, como assim? O que você tá falando? Você tava assim, ó, do nada ele ficou sóbrio. Militei. Tipo, Militou Deu uma aula. Ele começou, tipo botaram uma isso. câmera na frente dele, ligaram as softbox, É ele mais gravou ou um menos vídeo. isso, e isso acontece com muita frequência. Por exemplo, no caso desse menino, ele veio, tipo, aí eu falei, eu falo sobre HIV e AIDS na internet, porque eu vivo com HIV Sim. e tudo mais. Aí ele, pô, sai fora, essa história de AIDS, não é comigo não. Ainda não, rolou isso. Inclusive, Ainda e aí é onde a gente pega e para e pensa, tipo, nossa, como falta informação, né, pra essas pessoas. não pode nem E ainda falar que era uma sobre. pessoa da mídia, sabe? Era uma pessoa conhecida. Ele era público, então assim, Não, meio sim. que eu não acredito que ele não sabia. Eu tentei ensinar, eu tentei fazer esse Mas processo. não rolou. Não rolou. Eu até mandei uma DM depois, ele nem visualizou, mas eu gosto, sabe? É igual, às vezes tem umas pessoas que falam umas merdas aí na mídia. Meu sonho é chegar nela, pegar na mão e falar assim, vem cá, vamos conversar. Adoro. Sabe? É vamos muito didático. explicar, entendeu? É muito Porque é isso, é didático. informação. Exato. É informação pra tudo. Ó, Aqui- em falar em informação e ser didático, eu vou puxar o primeiro quadro. Adora quadros. Olha a cara dela, provavelmente sorrindo. Ela sempre sorri quando ela ouve quadros. Primeiro. Ô, Jonas, entra com as coisas pra eu apresentar o Ui, quadro. meu Deus, Jonas! Olha só. Gente, Eu recontratei o Jonas, tá, tá, gente? muito Pra vegana, vocês saberem, ele muito tá aí. vegana. Que é isso? Mas é só pra período de teste. O nome desse quadro é Comidas Veganas. Vocês vão comer pra provar que. Não, nada a ver com isso. Arrumando. O nome é o seguinte: Corrida das Camisinhas. Vocês têm na frente de vocês as frutas e os preservativos dentro de um potinho. é legume, né, legumes, João? legumes. Legumes é porque eu tô olhando pra câmera, gente. Desculpa. Essa é a minha desculpa, na verdade. Claramente eu não sei do que eu tô falando. Vocês têm os legumes e os preservativos. O que vocês têm que fazer é ensinar a galera a encapar
esses legumes com preservativo. É uma aula, só que vocês têm 2 minutos pra fazer isso. Eita, pra mim vai ser tão difícil, porque eu quase nem uso preservativo, gente. E é o seguinte, quem colocar mais preservativo nos legumes vai ser o grande vencedor daqui. 3, 2, 1 e começou. Lucas, eu tenho uma dúvida. Eu vou tirar a dúvida durante o negócio. Ai, tá vendo? Não sei nem um lado. Ele nem tá me escutando. Lucas, eu tenho uma dúvida. Fala, irmão. Fala, pode falar. Qual a diferença entre PEP e PrEP? PEP, PrEP? É. Ele não pode abrir com a boca. A PEP... Por que não pode abrir? Não, porque pode ser que a camisinha rasgue, entendeu? Mas e a aí... unha não ajuda, gente. Então. Tem que colocar bonitinho, tem que colocar A bonitinho. PEP é a profilaxia pós-exposição, que é emergencial, quando a gente transa sem camisinha ou não conhece a pessoa que a gente tá transando, a camisinha rompeu, alguma coisa do tipo. A PEP, ela serve pra você tomar, uma medicação que você toma durante 28 dias. E ela serve para que o vírus do HIV não se instale no seu corpo. Tá. Você tem até 72 horas para buscar essa medicação no Serviço Público de Saúde. A gente qualquer lugar a gente consegue. Vocês têm 1 minuto, tá? Só pra vocês saberem, vai lá. Sim, essa medicação a gente consegue em qualquer lugar da rede pública. E tem a PrEP também, né? Que a PrEP é a profilaxia pré-exposição, que é uma medicação que você toma diariamente, fazendo uma alusão assim clássica, é como se fosse o anticoncepcional feminino da mulher. Que aí você toma diariamente e evita com que o vírus do HIV se instale no seu corpo. Uns 30 segundos que falta. Então. Ai, a Dora vai ganhar, porque ela pegou o último legume. Pera aí que tem um aqui que eu vou colocar. Ai, que horror. Que horror, que horrível. Que horrível, pesou. Ai, meu Deus, tem quanto tempo, gente? É baixaria mesmo. Você tem 15 segundos. Coloquei. Então acabou. Você Queria tinha mais, dizer- mas vamos encerrar aqui. A Dora ganhou. Queria dizer Estou que a- lubrificadinha. que a minha unha e minha mão, minha unha dificultou um pouquinho, tá? A minha mão está toda lubrificada e eu queria atentar que... Ó, olha isso aqui. O que tem aqui dentro, gente? Ar. Ar. O que não tem aqui dentro, gente? Ar. Ou seja, eu fiz direitinho, eu fiz melhor que você. E queria engatar de novo a conversa sobre a PrEP e a PEP. Como é que funciona? Então, a PrEP é basicamente aquilo que eu expliquei aqui rapidinho. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. É uma medicação que você toma diariamente, dependendo do seu comportamento sexual. Ela não é disponibilizada para toda a população brasileira, somente para uns públicos que a gente determina como públicos que têm comportamento sexuais de risco. Que aí são garotos de programa, pessoas que trabalham com sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas que têm relacionamentos soros diferentes e que querem optar por mais um método de prevenção. Aí a gente tem a PrEP. Ah, que legal! É bem bacana. Eu tô num projeto também, que eu tava trabalhando na divulgação da PrEP para adolescentes, que é de 15 a 19 anos, porque é um público que cresce muito os números de HIV. Não, nos níveis que estão absurdos. É alarmante, entendeu? Mas com a PrEP, desculpa interromper, mas com a PrEP você não precisa usar preservativo? Na verdade, não é isso. A gente fala que é tudo uma prevenção combinada, Sim. né? A gente precisa combinar as prevenções. No caso de você estar tomando a PrEP, o interessante é você usar o preservativo, o externo ou o interno. E a PrEP E a também. PrEP também, e muito gel lubrificante, para ter lubrificação íntima, para o preservativo não se romper e tudo mais. Porque tem toda essa relação. Tem toda essa relação. E o lubrificante íntimo também, à base de água, ele não serve só para lubrificar, gente. Olha ele serve só. também para diluir as ISTs. Então, por exemplo, em um caso extremo, onde a pessoa usa a PrEP e não quer usar o preservativo, lubrifica muito isso. Porque aí o lubrificante à base de água, ele vai diluir as ISTs. Mano, eu não sabia, isso eu não sabia real, assim. Entendeu? Que incrível! Eu acho que assim, a gente conversou e tal, fez essa brincadeira da camisinha. Acho que é muito importante conversar que não é só a camisinha que é a prevenção de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que eram as DSTs antes, mas agora é IST. Bom, porque assim... Aprendeu muito bem, né? Porque, por exemplo, HPV não adianta a camisinha muitas vezes. Exato. Então, assim, é muito importante que as pessoas parem de associar toda a proteção da vida delas com um objeto. Um único método de prevenção. Isso. E a gente tá vivendo numa sociedade tão tecnológica, né? Por que a gente também não pode falar sobre novas tecnologias no formato de prevenção? E quando eu falo de prevenção, não tô falando só de prevenção na gravidez, no caso da mulher Claro. heterossexual. A gente tá falando também na prevenção das ISTs, entendeu? E hoje em dia existe muita tecnologia. Tem a PrEP, tem a PEP. A testagem é um método de prevenção. Se você Sim, se testa gente, com frequência, É entendeu? de graça, 10 minutos. Gente, 10 muito minutos, rápido. é um negocinho assim, ó. Pac! 10 minutos você sabe. Ô Lucas, mas como é que você vai fazer sexo sem camisinha? Você vai infectar as pessoas tudo.
vai tudo morrer! É! Eu acho tudo, gente. Eu acho tudo. Mas é esse lance, então, esse lance. Quando a pessoa vive com HIV e ela se testa frequentemente para saber o nível de carga viral dela, a imunidade também, tem um lance que a gente chega aqui numa situação, para quem vive com HIV, que é o indetectável. O ser indetectável, já existem estudos comprovando, estudos da gringa, estudos nacionais, comprovando que quem está indetectável há mais de 6 meses para o vírus do HIV, ela já não transmite mais o vírus do HIV para ninguém. Entendeu? Então a minha maior preocupação atualmente em relações sexuais sem preservativo é o que a pessoa faz com a saúde sexual dela. Se ela se previne, se ela se cuida, se ela se trata, porque a minha prevenção já está sendo feita, que é a prevenção para eu me manter indetectável e não transmitir o vírus do HIV para outras pessoas, entendeu? Olha, isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem de tudo isso. Eu, inclusive, não sabia até conhecer o Lucas. Ele que contou pra gente. Lucas é incrível, gente. Por isso que eu trouxe esse homem aqui nesse programa, porque ele é maravilhoso. Qual é o comportamento sexual de risco? Falei para todos nós. Olha, dentro da redução de danos, a gente pode falar de diversas maneiras. É a falta de testagem na sua rotina, é a falta de diálogo nos seus relacionamentos, sejam eles casuais ou não. Também o lance... Chegou na balada, transou, nem conversou. Chegou na balada, chegou, transou, não conversou. Então tem também um lance que é muito mais polêmico, que a gente entra aí no lance do sexo químico, que é aquele lance do sexo que envolve drogas durante a relação sexual, entendeu? Sexo tem químico? pessoas, Não tinha ouvido falar. Tem pessoas que sentem, aí é onde a gente entra mais no psico da pessoa, entendeu? Tem pessoas que só sentem prazer utilizando algum tipo de substância, seja o álcool ou seja drogas ilícitas, para sentir prazer durante o ato sexual. Aí é onde as pessoas precisam entender qual que é essa necessidade dela, como ela pode trabalhar isso no psíquico dela, porque entendeu? Porque às vezes a pessoa fica mais exposta, eu sei Fica muito mais bem, exposta, porque a gente bebe, exatamente. a gente... É que nem eu com sorvete. Quando eu como sorvete, eu já Exato. tô feliz, não Isso mais são, nada. É químico. exato, Isso são situações de risco. E pra gente reduzir esses danos, o que a gente tem que fazer? Educação. Tem que educar, educação Onde sexual. você acha que deveria ser feita essa educação? Olha, eu acho que ela precisa partir da base, do princípio, que são esses adolescentes. Sim. A partir de 12, 13 anos, a gente já pode começar a conversar sobre educação sexual. Nas escolas. Nas escolas, dentro de casa, Seria nos meu diálogos, sonho. sabe, de família também. Seria meu sonho se toda a família tivesse essa liberdade de ir numa mesa de jantar pra daí falar assim, e aí, você tá transando? Acho que não precisa ser na mesa de jantar. Não, sei lá, uma conversa mais informal, talvez, Mas no sofá, entendeu? a gente tá vendo TV, fazer que nem minha mãe. Minha mãe, você sou eu sou minha mãe. A gente tava vendo TV, aí ela, você tá gozando? Aí eu, Ui, falou a palavra, né? sim! E aí eu falava, tô mãe, tô. Ela, ai que bom, tá se prevenindo? Aí eu, tô. É isso. Tipo assim, sabe, você tá aqui de boa, do nada, É um solta. é um papo, exatamente. Mas tem muitos pais que realmente não ficam confortáveis. Então, Exato. eu acho que seria muito bom se um dia a gente chegasse ao nível de ter educação sexual nas escolas. Exatamente. Porque a educação sexual, ela traz prevenção, não só de gravidez na adolescência, não só como IST, como também de violência sexual contra as crianças e distúrbios sexuais. Então, educação sexual é tudo e deveria ser espalhada. Eu quero puxar o nosso próximo quadro. Dora, sorri daquele jeito que você faz quando tem quadro. Porque assim, a gente não tem educação sexual por aí. Eu sei que vocês são comunicadores incríveis que sabem das coisas, então vocês podem ajudar essas pessoas. Eu senti que eu tô elogiando muito hoje, né? Nossa, tá No final eu vou demais. cobrar. Tá gastando, O nome hein? desse Tá quadro é gastando. Pode ou Não Pode? Eu vou falar pra vocês algumas situações e vocês vão me responder se pode ou não pode com as plaquinhas que estão do lado de vocês nas mesinhas. Que lindas pra aqui. Tem o sim e não, aí vocês mostram pra câmera se pode ou não pode, tá bom? Tá. Ok. Pode ou não pode tomar banho com o mesmo sabonete? Pode. Ai, que lindos! Eu não preciso nem gente. falar que tá certo, eles vão saber. Pode fazer várias coisas nesse banho também. Pode, né, amigo? Porque assim, Pode. pode fazer o quê que você falou? Pode fazer qualquer coisa dentro desse banho aí. A gente pode conversar durante esse banho, pode fazer um show. Eu costumo fazer shows no banho. Sei lá, eu penso na Glória Groove, Pablo Vittar. A gente, enfim. Pode se depilar com o mesmo barbeador ou se barbear? Olha, o lance, Peraí, vamos levantar. Dúvidas, né? gera uma Choices. dúvida, gera uma dúvida Choices. porque o vírus Mas- do HIV ele sobrevive fora do nosso corpo por alguns minutos É, só. então, por isso que eu Tem ia esse levantar. lance. Eu ia levantar isso aqui. Tipo assim, pode. Pode, mas não pode, porque até é Se vo- anti-higiênico, Você não entendeu? pode pegar, passar em igual você e passar fazer- em mim. É igual fazer a unha Com o mesmo cutícula, alicate. Com o mesmo alicate. É anti-higiênico também. Então não pode. Então assim, gente. vou colocar que não pode. É melhor não, né? É melhor não. É porque é uma coisa que assim, eu sou desastrada, então eu sempre me corto. Exato. Nada que seja cortante, perfurante,
é legal de você compartilhar. Exatamente, é bom você ter o seu. Conheço amigas que têm o próprio alicatinho, a própria Gillette. Até porque, né, onde você tá passando essa Gillette? Sabe? Eu acho que cada um tem que cuidar do próprio corpo ali, do próprio material de uso íntimo. Batendo a Gillette no azulejo. Pode ou não pode usar o mesmo brinquedinho sexual? Depende. Não pode. Não pode porque, pelo simples fato de... A não ser que ele esteja encapadinho, né? Mas aí vai ter Se que ele trocar a tiver- camisinha. Tem que trocar, não, tem que trocar o preservativo, exatamente. Exato. Tem que Então, trocar. assim, não pode, a não ser que você coloque o mesmo brinquedinho, Você mas com proteja com outros preservativos diferentes. Gente, porque compra são um outro, por fluidos favor, fica usando as mesmas coisas. Você pega um negócio, introduz ali no negócio, e depois você dá pra outra pessoa e fala, introduz também. Não, gente. Ah, gente, às vezes Limpeza, não. bota economia, João. Economia. Mas às vezes a botar só a camisinha cada um já resolve. Já resolve. Ah, não, resolve. ok. Se é pra economizar, pelo menos dá aquela trocada ali e tal. Pelo menos não. Tem que fazer. É o É, mínimo. e sempre muita lubrificação, independente do brinquedo ou da parte do seu corpo, né? Porque tem vários fetiches, por exemplo, fisting. Sim. Tem gente que gosta de colocar partes do corpo dentro do corpo. E aí tem que colocar E aí preservativo tem, também. ou tem luvinhas específicas pra quem tem essas práticas sexuais, que aí entra no lance de redução de danos também. Luvinhas. É, umas luvinhas pretas que vêm até aqui, mais ou menos. Aí você lubrifica bem e... Não, pensei que fosse pra limpar. Parei de lavar falar, louça, ó, comprei parei de errado. falar, porque aí entra numa outra pauta. Vamos, Aí é próximo, muito polêmico, é próximo. muita baixaria. Pode ou não muita pode baixaria. beber no mesmo copo? Beber no mesmo copo, Beber claro no que mesmo pode, claro que pode. Pode beber no copo sim, até porque a gente pode beijar também. Não tá? passa pela saliva, beberes. É muito louco isso. Você tá fazendo uma Tata Werneck comigo? Aqui, assim. Ah, nem teve língua! Ah, Meu amor, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu tô muito feliz com a sua presença. Você disse que, assim, não vai guardar pra você, então acho que você não pode guardar. É o seu selinho, João. Senta aqui. ai, meu Deus. Esse Senta aqui, momento João. é meu. Nossa. Eu esperei tanto isso, gente, vocês não estão entendendo. Olha, eu queria dizer que todos os meus amigos... ali, eu tô ali com eles ali. Ai, ele sentou, que tudo. Eu tô me olhando. Eu acho tudo. Eu queria dizer que todos os meus amigos sonham em dar uma bitoca no João. E eu vou Então, ganhar. assim, hoje vai rolar uma bitoca. Eu não sei se eu vejo aqui ou vejo na câmera. Eu vou ver aqui, porque depois eu vejo na câmera. Meu Ai, Deus. Ai, meu Deus. Lá lá. Primeiro sem não Meu Deus, não, é do tudo. programa. Ah, tudo! É isso, Selinho gente. gay, Não, selinho você não deu gay. selinho. Que baixaria que é esse programa, hein? Que baixaria. só deu selinho. Ai, que bumbum. absurdo, gente. Tô muito feliz. Que baixaria. Dá um abraço aqui. Um trisal abraço. Muito obrigada por assistir que essa tudo. baixaria toda. Valeu, Se galerinha. inscreva aqui no canal de Universa. Acompanhe Móvel UOL em todas as redes sociais. Siga a gente. Segue meu amor. nós. Segue Amor. nós aí nos arroba. Tá tudo arroba aí. Tudo aí nos arroba. Vai fazer baixaria aí você também. Sejam felizes. Um beijo. Até o próximo. Beijo! Beijo, galerinha. Qual?